Você está prestes a assistir uma das aulas de inglês mais importantes da sua vida. E isso não é exagero, porque tem gente que passa 4 anos estudando em escolas tradicionais sem saber o que você vai aprender hoje. E eu também tenho a plena certeza que é esse vídeo aqui que irá responder vários dos porquês que te confundem diariamente. Hoje nós iremos falar dos 3 verbos mais procurados e pesquisados na internet e fora dela. Afinal, senhoras e senhores, hoje nós falaremos sobre os verbos to do, to have and to be. E no final dessa aula eu vou falar quais são os 3 principais erros que muitas pessoas cometem com esses verbos e também darei muitas dicas complementares. É isso aí, você já viu que não dá pra ignorar esses verbos, né? Então vamos nessa. Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Muito provavelmente você já ouviu falar algumas coisas sobre esses 3 verbos, mas eu te garanto que ainda falta alguma coisa. Esses realmente são os 3 verbos mais importantes do inglês e por esse motivo ele acaba sendo muito difícil para muitas pessoas. E essa confusão acaba acontecendo por um simples motivo. Sabe o que é? Cada um deles tem 2 funções. É isso mesmo, 2 funções. Ou eles podem ser o verbo, a ação principal da frase, ou eles podem auxiliar, ajudar a estrutura, a fundação da frase. E nesse segundo aspecto, eles também ajudam a mostrar qual que é o tempo verbal da frase, ou seja, quando que a ação aconteceu. Pera, calma, Camille, como assim? Respira. Primeira coisa que a gente tem que pensar é, ou vai ser uma ação, ou vai fazer parte da estrutura. Ação, estrutura. É o quê? Ação, estrutura. Vamos começar pela primeira parte, a ação, porque é a parte mais simples. E é basicamente isso. O to have, to do e to be são os verbos principais da frase. É o que a pessoa tá fazendo, que é o motivo principal de você ter que falar, né? De você contar o caso, de contar como é que foi o seu dia, ou os planos que você tem, pra falar que alguém fez alguma coisa, basicamente. E lembrando que qualquer sujeito pode realizar as ações, sendo I, you, she, he, it, we or they. E tanto o to have, to do e to be, eles podem estar em qualquer tempo verbal, no presente, no passado ou no futuro. Só é necessário fazer algumas alterações em relação à conjugação. Vamos com um exemplo, vamos lá. Vamos começar com o to do. O que significa a ação to do? Ela pode significar fazer ou ela pode substituir algum verbo. Olha lá. I do my homework when I get home. I do my homework when I get home. I do my homework when I get home. Ou seja, eu faço meu dever de casa, minha tarefa de casa, quando eu chego em casa. I do my homework when I get home. Aqui ele está como eu faço minha tarefa. He does the laundry once a week. He does the laundry once a week. Ele lava a roupa uma vez por semana. He does the laundry once a week. Vou dar um exemplo no passado, presta atenção que muda a conjugação. They did the dishes after dinner. They did the dishes after dinner. Eles lavaram a louça depois do jantar. They did the dishes after dinner. Aqui nesse exemplo, o did está substituindo o verbo washed, né, que é lavar no passado. Eu poderia falar they washed the dishes after dinner ou they did the dishes after dinner. É a mesma coisa, é uma substituição. Tudo bem? E vocês viram que a gente mudou a conjugação, né? Do, does and did. Se você se confunde em relação a isso, já tem outras aulas aqui no canal pra você. Link na descrição e também no card. Agora, vamos para o verbo to be, como ação principal. O que significa, gente? O que significa o verbo to be? Significa ser ou estar. Exemplo, eu sou professora de inglês, certo? Então, eu sou, I am an English teacher. I am an English teacher. Eu sou professora de inglês. I am an English teacher. Esse foi o verbo to be com sentido de ser, certo? Eu sou. Mas e o estar? Eu estou em casa. I am at home. I am at home. Ok? Então vejam e cuidado com isso, né? Pode significar tanto ser quanto estar. Eu sou professora, eu estou em casa. Qual que é o verbo? I am, que é a conjugação adequada. She's smart. She's smart. Ela é inteligente. A gente tem uma contração aqui, né? She's smart. She is smart. Aqui tá como ser. Ela é inteligente. They were good students. They were good students. Eles eram bons alunos. They were good students.
Tudo bem, mais uma vez a gente tem uma mudança da conjugação porque estava no passado. E aqui nesse caso é are no passado, né? They are good students, eles são bons alunos. They were good students, eles eram bons alunos. Então a gente adapta se é presente ou passado. E também tem aula só sobre o verbo to be aqui embaixo. Agora vamos passar para o verbo to have. To have. O que ele quer dizer como ação principal? Ele quer dizer ter alguma coisa, ter posse de algo. Mas ele também pode significar comer ou ele pode estar envolvido com outras expressões. Na verdade, todos esses verbos podem, mas eu vou dar um exemplo aqui. I have a dog. I have a dog. Eu tenho um cachorro. We have lunch at 1 p.m. We have lunch at 1 p.m. Ou seja, nós almoçamos às 1 da tarde. Então aqui veja que a gente não tá falando da posse do cachorro, né? Eu tenho um cachorro. A gente tá falando sobre almoçar. Então nós almoçamos à 1 da tarde. Então nós usamos o verbo have, por exemplo, com refeições ou qualquer coisa que você coma ou beba. Agora uma expressão com had. You had a good time at the party yesterday, huh? You had a good time at the party yesterday, huh? Você se divertiu ontem na festa, hein? You had a good time at the party yesterday, huh? Então veja, aqui não é ter posse e nem comer, é se divertir. To have a good time. Ao invés de falar had a good time, você poderia substituir por had a ball. Inclusive o Freddie Mercury usa isso numa das músicas do Queen. I'm having such a good time. I'm having a ball. Enfim, eu só dei alguns exemplos para vocês sentirem como o to do, to have e o to be são o centro da frase, é a ação principal. Então eu quero que você imagine agora na sua cabeça que o verbo, a ação principal, é como se fosse um quadro da Mona Lisa, sabe? Pendurado na parede. A gente olha para quê? A gente olha para a parede ou a gente olha para a Mona Lisa? A gente olha para a Mona Lisa. Ela é a peça fundamental. Então vamos encarar os verbos dessa forma, principal. Agora nós vamos mudar a chavinha e passar de ação principal para auxiliar, estrutura. Por quê? Esses 3 verbos também servem para dar base e fazer a fundação de frases lindas e maravilhosas. Porque dessa forma, esses 3 verbos vão sustentar outros verbos que são os principais. Eles vão deixar de ser a Mona Lisa, eles vão virar a parede atrás da Mona Lisa, que sustenta a Mona Lisa. Você viu como eles também são muito importantes? A Mona Lisa tá lá, mas do que adianta a Mona Lisa ficar guardada sem ninguém poder ver? Qual que seria a graça? Nenhuma. Então a gente precisa tanto da Mona Lisa quanto da parede também. E o que é muito interessante é que a gente tem o nome, né, de verbos auxiliares, esse é o título que eles ganham, mas em inglês eles também ganham outro nome, que é de helping verbs, ou seja, os verbos que ajudam. E só um pequeno disclaimer, o to do, to have e to be não são os únicos verbos auxiliares. Nós também temos um outro grupo que nós chamamos de verbos modais que estão dentro desse universo. Mas assim, aí é muita coisa para uma aula. Se você quiser uma série, vários vídeos sobre verbos modais, comenta aqui embaixo. Mas assim, vocês têm que comentar, senão eu não sei o que vocês querem. Então aproveita e comenta aí e você já considere essa aula como uma aula introdutória. Combinado? Tá, Camila, eu já entendi que verbo auxiliar ajuda na estrutura, tá legal. Mas e aí, como é que funciona? Onde que eu ponho? Qual é que é? Então, quais são as funções dos verbos auxiliares? Primeira coisa, eles nos ajudam a ver quando uma ação foi realizada. Então ele indica os tempos verbais. E por esse motivo nós precisaremos usá-los para formar frases afirmativas, negativas e também perguntas. Agora vamos lá para entender melhor quando que a gente vai usar cada um desses helping verbs, porque daí vai mudar completamente. Presta muita atenção a partir de agora, porque é nesse momento que muita gente dá um nó. Fica comigo, aguenta lá, vamos nessa! Nós usamos o verbo to do como verbo auxiliar quando nós estamos falando sobre afirmações no presente e no passado simples. Então, do e does para o presente simples e did para o passado simples. Então, por exemplo, é no verbo auxiliar que a gente vai colocar o not para formar frases negativas. Eu não posso só simplesmente tacar o not lá na frase, tá bom? Nem o not, nem o no. Se você tem dúvida em relação a isso, tem aula sobre not and no aqui no canal, tá? Olha o exemplo. I don't play volleyball on the weekends. I don't play volleyball on the weekends. Aqui, esse don't é do not. Contraí, juntei, don't. Don't. I don't play volleyball on the weekends. Eu não jogo vôlei aos finais de semana. Do you study English every day? Do you study English every day? Você estuda inglês todos os dias?
Do you study English every day? Então a gente precisa colocar o do no começo da frase em frases no presente simples para transformá-las em perguntas, tá? No dia a dia, muitas pessoas acabam mudando só a entonação, né, da frase. Isso os nativos fazem bastante, mas a gente sempre tem que se acostumar a formar as frases corretamente, tá bom? Então a gente tem que colocar o do no começo da frase ou o does, dependendo do sujeito. E o que é muito interessante que muitas pessoas se confundem é que nós usamos o do como verbo auxiliar em frases afirmativas, mas não como verbo principal. Ele tá ali para dar ênfase, para confirmar aquilo que você faz. Por exemplo, yeah, I do like chocolate. I do like chocolate. Ação principal, like. I like chocolate. Mas eu tô enfatizando. Sim, eu gosto de chocolate sim. Não sei o que você tá falando que eu não gosto. I do like chocolate. Maravilha? E já adianto que a gente tem aula sobre todos os tempos verbais aqui no canal de graça pra você. Então aproveita o link que tá aqui na descrição, vai maratonar, que também em cada um desses tempos verbais eu explico os verbos auxiliares também, tá bom? Mas aqui eu tô indo mais direto ao ponto. Tudo bem? Então o do para frases afirmativas, enfatizando, confirmando informações, perguntas e também frases na negativa no presente simples. Fatos, rotina, dia a dia, para isso. Agora, o to be, o verbo to be, vai ser um verbo auxiliar para todos os tempos verbais que apresentam o continuous or progressive, ou seja, ações que estão continuando em ação no presente momento. E mais uma vez, o verbo to be vai ser essencial para dar essa sensação de continuidade, tanto em frases afirmativas, negativas e perguntas. For example, I'm recording this video right now, okay? I'm recording this video right now. Então, eu estou gravando esse vídeo agora. Qual que é a ação principal? Eu estar gravando esse vídeo agora, certo? É essa informação que eu quero compartilhar. Mas, para falar que isso está acontecendo agora, eu não só preciso adicionar alguma indicação de tempo, né? Como, por exemplo, o now, aqui no final da frase, que significa agora, mas eu também preciso usar o verbo to be, que está conjugado de acordo com a minha pessoa. I am recording this video now, or right now. And you are watching this lesson. E você está assistindo essa aula. You are watching. Então preste atenção nesse padrão, porque a gente vai usar o verbo to be com o ing. O verbo principal, a ação principal, vai vir com o ing. E essa configuração nós chamamos de presente particípio, tá? O verbo com ing. Mas essa é só uma informação extra pra você. Não precisa decorar, só tô falando aqui que existe isso caso você queira pesquisar mais sobre o assunto. I wasn't calling anybody. No, I wasn't calling anybody. Eu não estava ligando para ninguém. I wasn't calling anybody. Então aqui, ó, ao invés de I am, eu transformei pro I was, porque é o verbo to be no passado para I. I was not calling anybody. I wasn't calling anybody. E uma pequena reflexão muito importante aqui para você. Nós temos todas essas opções de tempos verbais porque nós não começamos e realizamos, ou seja, terminamos as ações dentro do mesmo tempo. Ou seja, tem coisa que a gente começa no passado, tá fazendo agora e só vai terminar depois. Não é verdade? Então, olha, a gente tá misturando 3 tempos verbais aqui diferentes. O passado, o presente e o futuro. Então, por isso que existem tempos mais complexos, como, por exemplo, o presente perfeito contínuo, o passado perfeito contínuo, o futuro perfeito e o futuro perfeito contínuo, tá? Não se assuste com esses termos, eu na verdade estou simplificando só para você entender aqui. Existem essas variações e a gente pode ter mais do que um verbo auxiliar por frase, porque vai mostrar melhor qual que é a relação dessa ação com o tempo. Só isso. Um exemplo. I have been working on this project since last month. I have been working on this project since last month. Eu estou trabalhando neste projeto desde o último mês, desde o mês passado. Quando começou? Mês passado. Eu ainda estou trabalhando? Sim, então é uma ação contínua, tá? Então, I have been working on this project since last month. Então, nesse caso, a gente tem 2 verbos auxiliares. O have, que a gente vai falar logo na sequência, e o been. Aqui a gente também tem que mudar a configuração dele, né? Então, se ele já foi I am, ele foi was e agora ele é been, porque é um tempo perfeito. E mais uma vez, a ação principal da frase sempre com ing. Se a gente tem o verbo to be como verbo auxiliar, nós vamos usar sim o verbo principal com ing, sempre. Então, assim como eu já introduzi para vocês, nós também usamos o verbo to have
como verbo auxiliar da frase. E mais uma vez, nós iremos usar para tempos mais complexos no inglês. Então é bem importante você prestar atenção nisso sempre quando você vê que o tempo verbal tem o perfect. Perfect. Ele vai ter o have. E você pode encontrar como have or has para os tempos perfeitos no presente, had para os tempos perfeitos no passado e o have para tempos perfeitos no futuro, só para mostrar para vocês que são coisas bem diferentes na estrutura e o verbo principal da frase. Lembra disso? Então vamos lá. I have lived in Los Angeles for almost 3 years now. I have lived in Los Angeles for almost 3 years now. Ou seja, eu estou morando em Los Angeles há mais ou menos 3 anos agora. I have lived in Los Angeles for almost 3 years now. Mais uma vez, a relação entre o passado e o presente. Algo que começou no passado, mas ainda é verdade. Vou usar o present perfect. Qual que é o verbo principal? O lived, porque eu quero mostrar que eu estou em Los Angeles há mais ou menos 3 anos, quase 3 anos. Mais um exemplo. By the time I finish high school, you will have traveled around the world many times. By the time I finish high school, you will have traveled around the world many times. Então, quando eu graduar, quando eu terminar o ensino médio, você já terá viajado ao redor do mundo várias vezes. By the time I finish high school, you will have traveled around the world many times. Então, vejam, aqui a gente tem 2 verbos auxiliares, mas o have tá ali como verbo auxiliar, e essa é uma frase no futuro perfeito. Tá? Esses aqui são só alguns exemplos para você ver que o have é um verbo auxiliar muito importante. E vocês viram que o calo foi apertando porque o assunto foi ficando um pouco mais complexo? Então presta bastante atenção porque agora eu vou compartilhar quais são os 3 principais erros e os cuidados que você tem que ter com esses 3 verbos. To be, to do, to have. Cuidado número 1, cuidado com as contrações, porque aqui nessas frases eu mostrei o verbo inteiro, eu não mostrei na maioria das vezes eles em contrações, né? Mas olha esse exemplo. She's been talking to him. She's been talking to him. She's tired. She's tired. Você saberia dizer qual que é o verbo auxiliar nesses 2 contextos? No primeiro, a gente tem o has, não é o is. She has been talking to him. E o segundo é o verbo to be. She is tired. Ah, mas Camille, como é que eu vou saber se é um verbo auxiliar, se é um verbo principal? Ai, meu Deus, o que eu faço? É só analisar o contexto. Então, olha lá. She's tired. She's tired. Aqui não tem nada mais, né? Ela cansada. Então, ela está cansada. Aqui é um verbo principal. Aqui é o is. She is tired. E no primeiro exemplo, she has been talking to him. Então, a gente tem o been e o talking, justamente para mostrar que ali é o has, porque a gente só pode ter o been se a gente tiver o has antes dele, né? Por conta da estrutura desse tempo verbal. Então, como que você vai saber se a contração é um has, por exemplo, ou se é um is? Através do contexto da frase inteira. Então não se desespere. Viu um apóstrofo com S, respira, lê a frase e entenda. Você vai saber identificar se é um verbo auxiliar ou se é o verbo principal. Se é is ou se é has. Cuidado número 2. Será que você pode negar o have? Bom, poder pode, mas depende do contexto. Ai, lá vou eu com os meus contextos. Sabe por quê? Se o have for o verbo principal da frase, não, você não pode negar o have. Não pode. Não é a Camille que tá falando, é o inglês que é assim. Não pode. Então, se eu quero dizer eu tenho um cachorro, I have a dog. Se eu quero dizer que eu não tenho cachorro, eu não posso dizer I haven't a dog. Você tem que dizer I don't have a dog. I don't have a dog. Lembra do do como verbo auxiliar? Pois é nesse contexto que ele entra, porque a gente tá falando de um fato, é presente simples. Então, nada de colocar o not no have quando ele for o verbo principal da frase. Não vá fazer isso. Coloca o don't nesse caso dessa frase. I don't have a dog. Não, I don't have a dog. Agora, se eu estiver falando de um verbo auxiliar, aí você pode. Vai nessa, vai que é tua. Por exemplo, nossa, eu não tive tempo de fazer isso antes de sair de casa. Olha essa frase. I hadn't had time to do this before leaving home. I hadn't had time to do this before leaving home. Ou seja, eu não tive tempo de fazer isso antes de sair de casa. Nós temos 2 ações no passado e é por isso que a gente usa o hadn't had, porque o primeiro hadn't é o verbo auxiliar e o segundo, que é o had, é o verbo principal. Tudo bem? Inclusive nessa frase eu não posso dizer I hadn't time before leaving home. Não faz sentido, gramaticalmente está errado. Lembrando mais uma vez que você encontra uma playlist completa com todos os tempos verbais no canal. Alright? E assim como vocês viram no exemplo anterior, cuidado número 3, eu posso sim
ter o mesmo verbo auxiliar e verbo principal na frase, como hadn't had. Outro exemplo, I didn't do my homework. I didn't do my homework. Eu não fiz o dever de casa. We've just had a terrible experience at this restaurant. We've just had a terrible experience at this restaurant. Ou seja, nós acabamos de ter uma péssima experiência com esse restaurante, credo. We've just had a terrible experience at this restaurant. Oh my god. Have and had. Mais um exemplo. She's been a good parent. She's been a good parent. E olha que legal essa palavra no inglês. Parent. Então você pode usar a palavra parent para o pai, para a mãe, pela pessoa responsável pela criança. Quem cria a criança é um good parent. Então, nesses 3 exemplos, nós tivemos o verbo auxiliar e o verbo principal como o mesmo. To do, to have, to be. Vamos para a nossa última e a parte mais esperada da aula. Conclusões e dicas complementares. Primeira coisa, lembra da Mona Lisa e da parede. Qual que é a função daquela palavra naquela frase? A Mona Lisa ou a parede? Lembre-se que quando é a Mona Lisa, quando o verbo é a ação principal da frase, logo depois ou vai vir um adjetivo ou um substantivo, ou uma qualidade ou um nome e alguma coisa. Não vai vir outro verbo, lembra disso. Mas quando a gente está falando de verbos auxiliares, aí depois a gente vai ter um verbo sim. E lembre-se que se essa frase for negativa, o not vai colado no verbo auxiliar, não vai colado no verbo principal. E o que você tem normalmente depois do verbo auxiliar? Um verbo. Ação. A Mona Lisa vai estar ali na frase também. Mais uma dica. Lembre-se que nós podemos ter o mesmo verbo auxiliar e o mesmo verbo principal da frase, mas cada um tem a sua função. Não vamos misturar as coisas. A minha ideia principal com essa aula é te mostrar que existe o verbo principal e o verbo auxiliar, a Mona Lisa e a parede. As duas coisas são muito importantes para você entender e falar inglês corretamente. E eu sei que o nível de complexidade da aula foi aumentando a partir do tempo, né? Porque a gente foi entrando mais a fundo em alguns detalhes, mas lembrem-se, a ideia principal é fazer você ter esse olhar crítico sobre as frases, tanto de músicas, de séries, filmes, livros, podcasts, o que você quiser, o que você consome hoje. Presta atenção, porque você pode encontrar esses 3 verbos, to do, to have and to be, nessas duas posições, como verbo auxiliar ou como verbo principal. E os exemplos são para você ver na prática como que essas frases são formuladas, são criadas e como que a gente monta tudo no final das contas, para que as coisas façam sentido e não simplesmente sejam um monte de palavras soltas em inglês. Ah, e eu queria te lembrar que se você ainda não assistiu a série de tempos verbais aqui no canal, faça isso, porque agora vai ficar muito mais claro de você entender o papel do verbo auxiliar e também quais são os verbos auxiliares que nós usamos para cada tempo verbal no inglês. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida, principalmente em relação aos tempos perfeitos no inglês, que são tempos mais perfeitos, e tem tudo aqui de graça para vocês no canal. Se você gostou dessa aula, se inscreva, dê o seu joinha, também é muito importante você deixar o seu comentário. E aí, você aprendeu coisas novas com essa aula? O que você mais gostou? As ideias clarearam um pouquinho por aí? Não deixe de comentar também aulas que você quer ver por aqui, porque aqui nesse canal, o seu comentário vira aula. Ative o sino de notificações, porque nós estamos postando 2 aulas por semana e eu tenho certeza que você não quer ficar por fora dessa. Se essa aula foi útil para você, não se esqueça de compartilhar com pelo menos mais 2 pessoas, porque dessa forma você auxilia seus amigos na caminhada rumo à fluência no inglês e também ajuda esse canal a crescer. E eu vou ficar muito feliz com isso. Maravilha, guys! So, thank you so much for joining me today. I hope you have learned a lot and I see you on the next one. Bye bye!